Estresse em pauta. Hoje nós realmente vamos começar a falar sobre o intestino, porque o estresse em pauta está tratando do estresse do aparelho digestivo e da microbiota intestinal. Para a gente entender como esse processo acontece, né, a doença, nós precisamos entender como é que o intestino, na sua célula tão especializada e tão magnífica, ela pode funcionar ao nosso favor. Então, o estresse em pauta de hoje fala sobre esse órgão tão importante que se chama intestino. Chegamos no intestino, mas olha, tudo para chegar no nosso intestino precisa ter a permissão pela nossa boca. Querendo ou não, a digestão dos alimentos, ela começa a se acontecer na boca, nas enzimas salivares, que vai para o estômago, onde nós temos o nosso ácido clorídrico e a pepsina, que encaminha para o nosso intestino delgado, que vai ter as enzimas do intestino delgado específicas, as secreções exócrinas do pâncreas e os sais biliares. Falamos sobre tudo isso. Quer dizer, se eu estou tendo todas as enzimas, meus ácidos, está tudo na perfeição, ok, eu vou pegar o alimento que foi colocado nessa boca e eu vou quebrar em partículas menores para que o meu intestino consiga absorver e nutrir o meu sangue. Mas e se isso não acontecer? Se esse desenho aqui não for uma verdade? O que vai acontecer e o que está acontecendo na maior parte da população é uma desnutrição grave. Nós estamos com uma sensação de que estão sendo bem alimentados, porque as pessoas estão acima do peso, mas na verdade é um outro diagnóstico. A desnutrição grave, ela se bate com uma outra realidade nossa, né, que é a obesidade. Essa obesidade, ela é considerada uma doença inflamatória crônica e, lembre-se vocês, para a mulher, acima de 88 centímetros na circunferência do abdômen, uma cinta passando pelo umbigo, e nos homens, acima de 102 centímetros. Então, uma coisa leva a outra. Nós precisamos restabelecer. Tudo se regenera, mas nós precisamos mudar a maneira como é que tem sido o nosso acordar até o nosso dormir, o nosso dia a dia. Primeiro item, nós colocamos, claro, os essenciais, mas o primeiro item, digestão e absorção dos nutrientes. Para eu chegar nesse nível, eu preciso ter passado por essas barreiras enzimáticas e ácidas para, degradar a carne, o frango, o peixe, a verdura, tudo que vocês pensarem enquanto nutrientes. Segundo, criação de uma barreira impeditiva contra toxinas e bactérias. O intestino, gente, se vocês raciocinarem, ele é um meio externo dentro do ser humano. Pense em um tubo. Esse tubo, ele tem essa forma, essa barreira que vai impedir que toxinas e substâncias erradas, bactérias que a gente coma num alimento estragado, num alimento contaminado, no próprio queijo, né, que se a gente pensar, ele é um produto de uma excreção mamária apodrecida, né? O intestino é que vai estar protegendo esse organismo do meio ambiente. Então, essa é uma função muitíssimo importante. Síntese de proteínas ligadas à absorção das gorduras. Eu preciso ter, por exemplo, né, aqui, eu preciso ter bile, eu preciso ter várias substâncias para que eu faça com que a absorção realmente aconteça. Secreção de imunoglobulinas. Esse item, 80% da nossa imunidade está no intestino, exatamente porque Deus sabia que o nosso grande problema está com a boca, né? Está com a escolha do que eu vou comer. Então, olha, por que 80% das nossas imunoglobulinas estão aqui? Porque chega pela boca.
Síntese de vitaminas. As nossas vitaminas do complexo B, as vitaminas B12, ela está extremamente relacionada com o intestino saudável. Se eu não tenho vitaminas do complexo B, eu não tenho uma relação direta com a saúde sanguínea e geral. Reabsorção de água, o nosso intestino grosso. 6 metros de intestino delgado, depois 2 metros de intestino grosso. O intestino grosso ele é chamado grande reservatório hídrico do corpo, porque a ele cabe essa função. Nós nascemos numa bolsa de líquido amniótico, a gente nasce peixe, né? Só que depois que a gente nasce, nós esquecemos que a gente ficou ali 9 meses sendo um peixinho aquático. Mas o intestino tem essa função. Já se o meu dono esquecer, toda vez que você comer uma maçã e essa maçã foi degradada, chegou aqui no intestino grosso, no seco, o intestino grosso vai perguntar assim, a minha dona, o meu dono, bebeu no mínimo 3 litros de água até 7 horas da noite? Se a resposta for sim, ele fala, então tá, deixa a água e ir embora com essa maçã. Se a resposta for não, não bebeu, ele vai tirar a água da maçã. Vai tirar a água da maçã. Aqui no intestino grosso transversal vai tirar a água também, porque é a função dele. Só que chega aqui, ó, no intestino descendente, essa maçã junto com a picanha, junto com o frango, com o arroz, não tem mais água. Então ele começa a embolar. É nessa zona aqui, no intestino descendente, né, esquerdo, e na flexura do sigmoide, que nós começamos a ter pólipo, divertículo e os cânceres intestinais. Tudo isso por causa dessa função aqui, reabsorção de água. É o que eu digo, se você não quer fazer nada direito, pelo menos conte os seus 3 litros d'água e beba diariamente. Tem que contar. Falar sobre as funções do intestino é, de novo, reafirmar o porquê nós sempre insistimos que vocês zerem álcool, leite e glúten. Essas 3 substâncias são tóxicas para uma mucosa intestinal tão especializada. E essa especialização desse intestino é que vai fazer com que tudo ocorra de uma maneira coerente e correta. Próxima função. Excreção de compostos do metabolismo. Por exemplo, bilirrubina e bile. Elas são excretadas pelas fezes quando estão em excesso. Desenvolvimento da tolerância oral. Nós temos aqui no nosso intestino células especializadas em aguentar. Tá, o meu dono comeu um negócio estranho, tudo bem. Comeu outro estranho, tudo bem. Agora, o que não dá? Comer todo dia, em grande quantidade, por muito tempo. Aí a gente vai perdendo a tolerância oral, mas ela faz parte do nosso intestino aguentar um pouquinho de comida lixo. Não dá para ser todo dia. Então, essas são as funções essenciais falando-se sobre o intestino. Não fica só na digestão e absorção, não, muito pelo contrário. Existe sim alimentos inflamatórios. Quando a gente diz de inflamação, gente, pensem assim, ó, a proteína do glúten, a proteína caseína e a beta-lactoglobulina, proteínas do leite, proteínas do glúten, elas são de um tamanho tão grande, que todo o nosso sistema digestório, da saliva ao estômago, ao pâncreas, ele não consegue quebrar essas proteínas a ponto desse intestino fazer com que ela seja ou absorvida ou excretada. Tá, então ficou lá um cadáver, né, um resto de proteína grande no meu intestino. O que ele vai fazer? Ele vai começar a provocar uma pequena afta, uma inflamação, uma feridinha naquele lugar. E como a gente consome isso constantemente, diariamente, são vários focos de inflamação que vai estar acontecendo no nosso intestino. Então, qual que é a primeira observação que a gente tem? É a expansão da nossa circunferência abdominal. É por isso que ter uma balança ou ter uma cinta métrica, né, uma cintinha para a gente medir a circunferência, ela é muito importante. Isso vai fazer com que você entenda que estar inflamado não é para perder peso, mas quando você retira os alimentos inflamatórios, você perde circunferência abdominal. Sinais e sintomas de um intestino doente. Vocês vão ver que são diversos. Gases, então
uma pessoa que tem uma flatulência muito maior do que deve, não somente aos feijões, aos grãos, mas normalmente é gases e excesso. A forma e a cor das fezes, ela já é descrita, tem uma sequência, né, das características de um cocô saudável, as características de Bristol. Então vocês podem pesquisar isso sem dúvida nenhuma, mas olha, se for em bolinhas, parecendo de um cabritinho, isso não é bom. Se for também muito espesso, muito grande, quer dizer que eu estou permanecendo muito tempo na minha ampola retal. Então todas essas características vão dizer se o meu intestino está doente, está com algum grau de inflamação. Frequências das evacuações. É considerado constipado aquele que não faz pelo menos uma vez por dia. Então o ideal seria comer 2 vezes bem comido, um almoço e uma janta, 2 vezes o cocô ao dia. Ou se eu comer as 3 vezes. Dor de cabeça, a famosa cefaleia. Diarreias, cólicas. Então, tanto a constipação como a diarreia não são sinais de um intestino doente. Cólica, né? Vai evacuar e sente muita cólica. Cansaço, a fadiga é algo que todo mundo, toda vez que nós vamos tratar alguém que tem um hipotireoidismo ou tenha uma fadiga, síndrome da fadiga da adrenal, nós estamos tratando do intestino dessa pessoa. Então, tudo começa pelo intestino. Depois, claro, eu vou ajudar, vou suplementar, mas se o paciente não fizer a parte dele, não adianta suplementação no mundo que vá fazer essa função de melhorar essa fadiga, esse cansaço que vem lá do fundo da alma, tá bom? Insônia, olha isso, muita gente se queixando de insônia. E isso, a insônia e a fadiga são características de quem tem uma vida muito corrida, né? E acaba fazendo o quê? É um fast food, ou come a comida vendo o celular, não sabe nem o que comeu, se comeu, acaba até comendo mais quantidade porque está olhando o celular. O celular, gente, toda vez que você estiver comendo, olhando o celular, você para de fazer a digestão, que ela começa pelo olhar, pelo cheiro. Os japoneses têm muito isso, né? Assim, a comida ela precisa primeiro ser apreciada pela beleza. Então, quando você vê uma comida bonita, ou né, nem que você trouxe a minha marmita, tá? Arruma a mesa, pega um prato, coloca a sua comida no prato e vá, né, depois de quente, bonitinha, vá comer aquela comida arrumada. Isso já faz com que a sua boca libere pitialina, as enzimas salivar, você já começa por essa digestão. Agora, se eu não tenho tempo nem de ficar 15, 20 minutos, eu pedi 15 minutos afastado do seu celular, aí não vai ter como esse alimento chegar no seu intestino e ter todo aquele preparo para ele poder ser absorvido. Por isso que nós realmente não somos aquilo que a gente come, mas sim aquilo que a gente consegue absorver. E nós estamos absorvendo alguma coisa desse estilo de vida corrido que nem na hora da comida você consegue se ver livre do seu celular. Enxaqueca, a enxaqueca ela é pior do que a dor de cabeça. Então a enxaqueca ela já envolve uma recorrência dessas dores com náuseas, com enjoo, com auras. Então, quem tem enxaqueca, ou tem cefaleia, precisa rever esse intestino. Plenitude pós-prandial, que significa que eu comi, mas parece que aquela comida não sai do meu estômago, que parece que aquele boi continua ali sem sair do estômago e ser digerido e ir para o intestino. Quer dizer, eu fico empantuchado, porque esse intestino não está bom. Continuando aqui, é uma lista imensa, eu podia ficar dias aqui com vocês. As rinites, toda a mucosa que começa aqui no seio frontal e até o ânus, elas são passíveis de inflamação. Então, rinite, colite, gastrite, né? Esofagite, mas vamos para a rinite. Eczema, as descamações de pele, as inflamações que acabam acontecendo na nossa pele. Asma, e o eczema pode dar em qualquer lugar, do couro cabeludo, a face, a virilha, as regiões de dobra, asmas, síndrome da fadiga crônica, o cansaço que vem há muito tempo, diversos tipos de alergia, tudo ligado ao intestino doente. Sempre que a gente fala em pele, em sistema respiratório, pele e sistema respiratório tem relação com o intestino. Alteração cognitiva, olha isso, nós estamos tendo
muita alteração cognitiva nos últimos anos, porque nas últimas décadas, porque o estilo de vida modificou. Nós saímos da comida caseira, do arroz com feijão, bife, salada e legumes, e entramos, né, no miojo, nas lasanhas prontas, nas coisas muito rápidas. Tudo que for muito rápido vai te tirar a inteligência também. Psoríase, dita uma doença autoimune também, como começa com um eczema. A desnutrição, que é algo que a gente fala sempre, a maior parte de nós não consegue até digerir, mas não consegue absorver. Artralgias, dores articulares, só o joelho da direita que dói, ou dói os 2 joelhos, ou dói os ombros, ou dói as articulações. Toda dor articular está relacionada com o intestino doente. Candidíase é um fungo que está presente no nosso intestino, mas que quando essa imunidade intestinal, quando essa mucosa intestinal está sofrendo, essa é cândida, normalmente a cândida albicans, ela acaba infectando e contaminando também a região da vagina. Fibromialgia, né? As pessoas têm como um diagnóstico, mas ela é um sintoma que tudo dói. É assim, são vários sintomas de dor, mas isso é o intestino doente. Novamente, 0 leite, 0 glúten, 0 álcool. Distúrbios do humor. A pessoa enfesada é aquela que não consegue defecar. Ela não consegue. E enfesada é mesmo isso, cheia de fezes. Déficit de atenção. Nós estamos com menor memória, menor atenção, menor tolerância aos problemas. Por quê? Porque essa comida rápida, industrializada, está machucando o meu intestino. Vamos falar sobre o sintoma gases. Os gases, né, os famosos PUMs, nós temos eles sendo formados como normal ou por um excesso de formação, que nós vamos ver em seguida. O normal, do ar deglutido. Quando a gente acorda de manhã, a barriga está chapadinha, o nosso peso menor, aí chega à noite, a barriga já está mais distendida, tá? E a gente até pesa mais, independente de ter o cocô, o xixi ou, né, a comida do dia. Mas eu aqui estou gravando o vídeo para vocês, eu estou falando e estou deglutindo ar, chama aerofagia. A gente come ar, e isso depois no final de todas essas gravações vai dar uma distensão nos gases? Sim, é normal. De bebidas gasosas, então toda vez que você tomar uma água com gás, um refrigerante com gás, vai formar, porque provém dessas bebidas já prontas, né, já feitas de propósitos para isso. Da fermentação dos alimentos pelas bactérias do intestino, então existe uma normalidade. É por isso que aqui a gente tem um excesso de gases com alimentos como legumes, brócolis, repolho, ovos, maçã. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer uma transição de alimentação no paciente, ele nunca, né, quase nunca come fruta, não come verduras, não come legumes. Então a transição ela precisa ser feita aos poucos, acompanhada, e é por isso que às vezes é muito importante o acompanhamento de uma nutricionista para introduzir aos poucos isso. Caso contrário, o paciente pode ficar muito incomodado com a mudança, né, com esse excesso de gases. Que olha, qual a característica maior dos gases serem um sintoma do anormal, do doente? Distensão e dor abdominal. Quando a minha barriga começa a ficar me incomodando, é porque eu estou tendo algum problema. Como fungo, a Candida albicans, porque existem diversos tipos de Cândida, gente, mas a albicans é a que mais dá esse excesso de gases. A hipocloridria, né, que a gente gosta sempre de repetir para vocês, estudem, olhem o nosso vídeo sobre a baixa produção de ácido clorídrico. O supercrescimento bacteriano, que é uma consequência da falta de ácido clorídrico no estômago. Dieta rica em proteínas, normalmente quando a gente come muita carne, você vai entrar numa putrefação, né, numa quebra dessas proteínas e vai provocar um gás até um pouco mais fedido. A disbiose, que será um tema também que faz parte do estresse do aparelho digestivo e da microbiota intestinal, quer dizer, aqui é uma alteração, mais bactérias ruins do que boas. Os alimentos, como eu disse, né, na mudança, uma pessoa que não come nada de fibra e começa a comer, ela vai sentir essa distensão e dor abdominal num primeiro momento. Então,
Começar aos poucos. Até para ir para o bom e para o saudável, nós precisamos ter um pouco de coerência. A giardíase, tratar giardia, né? Eu tenho vários vídeos onde eu falo, gente, pelo menos, né, um remedinho de farmácia mesmo, secnidazol, que você compra numa caixinha 1000 miligramas, tomar 2 comprimidos de 1000, que dão 2000 miligramas dose única no meio de uma refeição, de preferência na lua cheia. Por quê? Porque a giardia, ela é algo bastante comum no nosso intestino e ela dá uma alteração de cocô, dá um excesso de gases, é muito comum no nosso meio. A hiperpermeabilidade intestinal, que também será um tema tratado. A síndrome do intestino irritável também, quer dizer, os gases, eles é um sintoma comum a todas as inflamações que a gente está elencando assim de mais, né, de um nome importante, síndrome do intestino irritável. A intolerância à lactose, quer dizer, não adianta, viu, gente? Ah, não vou zerar o leite, comendo um leitinho sem lactose, não dá, porque o leite sem lactose significa que ele continua sendo um leite ruim, de origem animal, com as proteínas, com os hormônios, com tudo que você possa imaginar, acrescido de uma química, uma enzima chamada lactase, para você achar que pode comer esse derivado de lácteo. Não, não pode. Mas a intolerância à lactose dá, sim, os gases. Manitol, até botei um errinho aqui, tem marcas e patentes, é a substância, o laxante mais utilizado para preparo de colonoscopia. Então, ele é um grande produtor de gases. Ruim? Não gosto, mas tem que fazer, né? Sorbitol e xilitol são açúcares não digeridos que se sabe hoje que ele também não é muito bem tolerado pela mucosa intestinal e que ele vai provocar esse sintoma muito desagradável que se chamam gases. O uso do manitol ou de laxantes como uma rotina para você que não consegue fazer cocô diariamente, isso vai prejudicar muito a sua saúde sistêmica, todo o seu corpo. Então, procure se inteirar, saber do procedimento chamado hidrocolonterapia. É algo que normalmente vai ser feito por um profissional que especializado nesse tipo de procedimento e vai poder te ajudar nessa inflamação, no preparo até para fazer um exame mais detalhado. Por quê? Porque qual que é o objetivo quando você vai fazer uma colonoscopia? Que você não tenha fezes estagnadas e paradas nesse intestino. Mas, gente, só para vocês terem uma ideia, o nosso intestino grosso, que são os 2 metros de intestino, ele consegue reter até 12 dias de cocô. E parece que é uma coisa absurda, mas tem muitas pessoas, né, que se tornam pacientes que exatamente não conseguem ter esse hábito de defecar todo dia e ficando 12 ou mais dias sem retirar o excesso de toxina, né? Porque o cocô nada mais é do que uma substância eliminando toxina todo o tempo. Por isso que a autofagia do cocô é algo que causa doença, sim. Mas tomar o laxante é muito pior. O desafio de hoje será algo bem íntimo. Você vai olhar para o seu cocô no vaso antes de dar a descarga, olha para ele, anota por uma semana a forma, o formato que ele está e a cor e quantas vezes você foi naquele dia. Gente, isso é importante para a gente ter uma clareza mental de como está o nosso sistema intestinal, como é o meu cocô. É o desafio de hoje. Entendendo agora como é que esse órgão tão magnífico tem como essenciais funções, nós podemos fazer melhores escolhas no nosso dia a dia, na nossa alimentação. Porque, olha, antigamente tudo bem, é um órgão que absorve e digere e excreta, mas ele é muito mais do que isso. Além de conter 80% da nossa imunidade, vocês se lembram que em 1998, Michael Gerson, um americano, consegue demonstrar cientificamente como esse órgão, já dito há muitas décadas, é o nosso órgão da emoção. Quer dizer, nós produzimos 90% da serotonina no intestino. Gente, isso é um neurotransmissor que faz com que você enxergue os problemas de uma forma
tranquila. É a famosa lente colorida nos olhos. Então, começar a falar do intestino pelas suas funções essenciais e chegar a entender que além de digerir, absorver e excretar e produzir neurotransmissores incríveis, ele é sem dúvida a interface, né, o que separa o meio externo do sangue, do nosso meio interno, porque o intestino, sem dúvida nenhuma, é algo que começa na boca, mas olha, ele seria um tubo rígido e lindo que acaba no ânus, onde o que eu respiro, o que eu coloco pela boca vai ser destruído e digerido ou transformado dependendo da qualidade dessa mucosa, que começa na boca, vem para o esôfago, no estômago e chega no nosso intestino. Entender como é que Deus faz assim, né? Esse órgão tão magnífico é dar mais valor à vida e às nossas escolhas. Estresse em Pauta traz sempre esse apelo, né? Que você entenda que os diversos tipos de estresse, nós vamos falar de 7 tipos de estresse, ele envolve em tudo uma reação que você vai ter emocional, a sua inteligência emocional, a sua inteligência a sua saúde física perante o seu dia a dia. Então, é por isso que é muito importante estudar. Compreenda o que causa e mude. Estresse em Pauta. Compreenda o que causa e mude.